Galera, estamos aí com mais um circuito, um exercício de circuito resistivo, beleza, pessoal? Tá aí nosso exercício, que diz o seguinte: no circuito abaixo, calcule a leitura que os aparelhos de medida irão realizar. Bom, pessoal, antes de tudo vocês devem conhecer os aparelhos de medida, na verdade a simbologia desses aparelhos. Então temos aqui um voltímetro, que era representado assim, e temos aqui dois amperímetros, um amperímetro aqui e um amperímetro aqui, tá? Que é uma bola com a letra A dentro e o voltímetro é uma bola com a letra V dentro. Espera aí, deixa eu aumentar aqui só um pouquinho. Aí, agora melhorou. Temos aí dois amperímetros e um voltímetro, beleza, pessoal? Percebam que o amperímetro é ligado em série com o ramo onde queremos medir a corrente. Então o amperímetro mede a corrente elétrica e o voltímetro é ligado em paralelo com aonde nós queremos medir a tensão. Então o nosso voltímetro mede a tensão. Então queremos medir a tensão aqui nesse resistor 6, queremos medir a corrente aqui nessa parte do circuito, aqui nesse ramo série do nosso circuito, e queremos medir também a corrente que passa aqui por esse ramo dessa ligação paralelo de resistores aqui. Queremos medir a tensão, a corrente que passa aqui por esse resistor de 15 ohm, beleza, pessoal? Temos também aqui, esses numerozinhos em cima dos resistores em azul, é o valor da resistência do resistor. Temos aqui nossa bateria com 9 volts, fornecendo ao circuito uma tensão de 9 volts. E é só, temos duas partes de resistores ligados em paralelo, essa daqui com 5 resistores, essa daqui com 2 resistores, e também temos um resistor em série. Então esse daqui está em série, esses aqui estão em paralelo e esses dois também estão em paralelo, certo, pessoal? Vamos adiante. Passos. Primeiro vamos observar onde estão localizados os aparelhos de medida. Em nosso caso, um amperímetro está localizado na parte série do nosso circuito e outro num dos ramos de uma ligação paralela, o que eu falei. E também um voltímetro ligado em um resistor série com o circuito. Então temos aqui, vamos voltar. Temos um amperímetro ligado em série com o circuito. Perceba que ele está em série com o circuito. Temos um amperímetro ligado numa parte em paralelo, que é esse daqui. Perceba que ele está medindo a corrente num dos ramos de uma ligação paralela. No nosso caso aqui, está medindo a corrente aqui nesse ramo onde tem 5 resistores diferentes, uma série paralela. E temos também um voltímetro ligado num resistor em série. Percebam, pessoal, que o resistor que nós estamos medindo está ligado em série, o voltímetro está ligado em paralelo. Com quem? Com o resistor, beleza, pessoal? O amperímetro é sempre ligado em série aonde queremos medir a corrente. O voltímetro é ligado em paralelo, onde queremos medir a tensão. Perceba também, pessoal, que o voltímetro não faz parte do circuito, ele é só um aparelho. Isso daqui, representa o voltímetro, tá? O nosso circuito é só isso, Nosso circuito é isso, todos esses resistores ligados em paralelo, esse resistor e esses dois resistores ligados em paralelo, certinho, pessoal? Então nós vamos observar como eles estão ligados.
Como o resistor em série com o circuito é atravessado pela corrente total, ó, a corrente, então a corrente no amperímetro 1 vai ser a corrente total. Por quê, pessoal? Porque, ó, esse amperímetro aqui está ligado em série. Série com quem? Com a minha fonte de tensão. Então, a corrente aqui não vai se dividir, ela vai ser a corrente total que vai estar passando por dentro desse amperímetro. Então, o valor que o nosso aparelho vai estar indicando vai ser a corrente total. Certo, pessoal? Devemos então calcular a corrente total do nosso circuito. Então, assim, pessoal, nós vamos calcular a corrente total e essa corrente total vai ser a mesma que vai estar indicando o nosso aparelho de medida, o amperímetro número 1. Por quê? Porque ele está ligado em série com a minha fonte de tensão, com o circuito. Então, para calcular a corrente total, devemos dividir a resistência total, ó, resistência total do circuito pela tensão da bateria, que é a nossa lei de Ohm. A nossa lei do Ohm diz que a corrente é a tensão dividida pela resistência. Qual a tensão? Aqui precisa ter um errinho, só um pouquinho. Para calcular a corrente, devemos dividir a resistência. Não, pessoal, é o contrário. Ó. Para calcular a corrente total, nós devemos dividir a tensão da bateria pela resistência total. É só inverter aqui, pessoal, porque se ficar assim dá errada a conta. Ó, aqui tá certo, ó. Corrente total é igual. Aqui ao contrário, é a tensão dividida pela resistência. Aqui tá certo, ó. Tensão da nossa bateria, que no caso é 9 volts, dividido pela resistência total que nós tivemos que achar, que é 16,4 ohm. E a nossa corrente total equivale a 0,5 ampere. Pessoal, se vocês não sabem como achar a resistência total do circuito, veja um vídeo anterior que eu fiz, que lá estou ensinando bem certinho, passo a passo, como calcular a resistência. Beleza, pessoal? Então, para achar a corrente total, é só dividir a tensão da bateria pela resistência total do circuito. E teremos a nossa corrente total, que vai ser a corrente que vai estar circulando pela parte série do circuito. Ou seja, a corrente no nosso amperímetro número 1 vai estar indicando um valor de 0,5 ampere, a mesma total. Certo, pessoal? Desculpe aqui o errinho aqui, ó, que é só aqui, ó, nessa fórmula aqui, ó. E aqui, ó, nesse enunciado aqui, ó, é só inverter, tá, pessoal? Temos que dividir a tensão da nossa fonte pela resistência total, tá? Aqui seria corrente total igual a E dividido por RE. Aqui tá certo, ó. Aqui eu só me enganei, aqui eu já fiz certo, ó. É a corrente total é igual a 9 dividido por 16. Tensão da fonte dividido pela resistência total, que deu nosso 0,5 ampere, que é a nossa corrente total. Certo, pessoal? Então vamos adiante. Agora vamos... Só um pouquinho. Agora vamos determinar a corrente que passa pelo ramo onde se encontra o amperímetro número 2, tá? Qual que é o amperímetro número 2? Vamos voltar lá, vamos observar ele. Aqui, ó. Onde está o nosso amperímetro número 2? Aqui, ó. Percebam, pessoal, que ele está num ramo aonde é uma ligação em paralelo. Qual que é a ligação em paralelo? É todo esses 5 resistores aqui, tá? Percebam, pessoal, que aqui, ó, a corrente nessas partes sérias do circuito, aqui, a corrente que atravessa esse resistor, aqui, ó, e aqui, ó, é tudo 0,5 ampere, que é a corrente total do nosso circuito. Percebam que até aqui, ó, até aqui vai estar chegando 0,5 ampere. Depois, quando ela chega aqui, ó, pessoal, ela vai se dividir. Ela vai ir um pouco para cá, uma parte para cá, uma parte para cá, uma parte para cá, uma parte por aqui, uma parte por aqui, tá? Ela vai se dividir em 5 partes. Quanto que vai valer? Quanto de corrente vai estar passando por aqui? Não sei. Ela depende do número da resistência do
do ramo. No caso, só tem um resistor aqui com uma resistência de 28 ohms. Então, é isso, pessoal. Eu só sei de uma coisa, que aonde a resistência é menor, vai estar fluindo mais corrente. Aonde a resistência é maior, vai estar fluindo menos corrente. Porque corrente e resistência são duas grandezas inversamente proporcionais, à medida que uma sobe, a outra desce e vice-versa. Como que eu vou fazer para calcular aqui? Não sei. Não, na verdade eu sei, só não sei o valor da resistência, o valor da corrente. Como que eu faço isso? Primeiro eu tenho que calcular a resistência equivalente dessa parte série aqui, dessa parte série. Com a resistência calculada, a resistência total desses 5 resistores em paralelo, eu pego essa resistência equivalente desses 5 e calculo a tensão que esses 5 resistores ligados em paralelo apresentam. Tá? Como que eu faço isso? Eu pego a resistência desses 5 resistores aqui, a resistência deles, e multiplico pela corrente total, ou seja, 0,5 ampere, a resistência total desses 5 vezes a corrente total, 0,5 ampere, que é esse que nós achamos. Vamos adiante então. Então, nós calculamos a resistência da parte paralela, aquela lá onde está o amperímetro, e todos aqueles 5 resistores, eles ligados em paralelo, apresentam todos eles juntos 3.8 ohm. Percebam, pessoal, que o valor da resistência de um circuito daquela parte, de uma parte paralela, é sempre menor que o menor dos resistores empregado na parte paralela, no circuito paralelo. Okay? Percebam, pessoal, que a resistência total desse circuito aqui, ó, desses 5 resistores ligados em paralelo, deu menor que o menor dos resistores. Qual que é o menor resistor? É esse aqui, ó, de valor de 12 ohm. Percebam que deu menos que ele. Na verdade deu 3 ponto alguma coisinha lá, 3.8 ohm. Eu pego então a resistência da parte paralela e multiplico pela corrente total. Então 3.8 vezes 0.5, 1.9 volts. Vamos voltar lá, só quero explicar uma coisa para vocês. 1.9 volts é a tensão total dessa parte paralela aqui, ó, que é composta por 5 resistores de valores diferentes, tá? Tem uma propriedade que diz que em resistores ligados em paralelo, a tensão neles vai ser igual ao quê? Igual a quê? Igual àquela tensão que eu achei para essa parte paralela aqui, ó. Então, esse resistor vai ter 1.9 volts, esse 1.9 volts, esse 1.9 volts, esse 1.9 volts, esse 1.9 volts. Beleza, pessoal? O que vai variar? Vai ser a corrente, tá? A corrente vai variar. Por quê? Porque ela vai se dividir. Ela vai ir mais para onde tem menos resistência e vai ir menos para onde tem mais resistência. Certo, pessoal? Então, aonde temos um circuito paralelo, o que varia é a corrente e o que se mantém constante é a tensão. É ao contrário da parte série. Na parte série, o que se mantém constante é a corrente e o que varia é a tensão, tá? Qual que é a corrente constante aqui? Qual que é a corrente que vai estar passando por esse resistor aqui? 0,5 ampere, o mesmo que eu calculei, a total. O que vai estar passando por esse amperímetro aqui? A total. Se tivesse um resistor aqui em série, também 0,5 ampere, assim por diante. O que iria variar? A tensão, tá? Então, tá certo, pessoal. Eu achei
a tensão naquela parte paralela, naqueles 5 resistores ligados em paralelo. E agora como que eu vou achar a corrente no amperímetro número 2? Simples. A lei de Ohm diz que corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Qual a tensão naquele ramo, naquele resistorzinho lá, naquele ramo? 1.9 volts, que é igual para todos, tá? Para todos os 5 resistores. Então é fixo. 1.9 volts. Dividido por quem? Por qual a resistência? Aqui, pessoal, tome cuidado. Não é dividido pela resistência total daqueles 5 lá em paralelo. Não. É dividido pela resistência do ramo onde que está o resistor, ou amperímetro, tá? É 1.9, é a tensão nele dividido pela resistência dele. Ou seja, vamos voltar um pouquinho aqui. Ou seja, a tensão aqui desses 5 é 1.9 volts e a resistência nesse ramo aqui, onde está o amperímetro, é 15 ohm. Então, corrente igual a tensão dividido pela resistência, 1.9 dividido pelo resistor, pela resistência, 15. 1.9 dividido por 15 vai dar a nossa corrente no nosso amperímetro número 2, que é, deixa eu voltar aqui, 0.12 ampere. Então, a resposta seria 0,12 ampere. Se tivesse nosso amperímetro vai estar acusando uma corrente de 0.12 ampere. Beleza, pessoal? E agora, como voltímetro, agora vamos calcular a tensão no voltímetro número 1, tá? Como o voltímetro está em um resistor série, a corrente que o atravessa é a total. Então, o meu resistor está ligado em série com a minha fonte de tensão, em série com o circuito. A corrente que passa por ele é a total, porque a corrente não tem como se dividir. Ela é obrigada a passar pelo resistor, então ela é total. É o nosso 0.5. Então é só aplicarmos a lei de Ohm, que a lei de Ohm diz que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Qual resistência que é? A resistência do meu resistor, vezes qual corrente? Aquela que atravessa ele. Qual que é a total? 0.5. Então, meu resistor apresenta 6 ohm e a minha corrente total 0.5 ampere. 6 vezes 0.5, 3. 3 o quê? 3 volts. Então, nosso querido voltímetro estaria acusando 3 volts. Aqui, ó. 3 volts. Corrente que passa pelo resistor 0.5 ampere. Resistência que ele apresenta 6 ohm. A lei de Ohm diz que a tensão é a resistência vezes a corrente. 0.5 vezes 6, 3 volts. Beleza, pessoal? Então vamos fazer uma revisão. O que eu fiz? O que o exercício pede? Tensão nesse resistor aqui, ó. Corrente nessa parte, nesse fio aqui, nesse ramo aqui, e a corrente nesse ramo aqui, ó. Primeiro, nós calculamos a resistência total do circuito, e com a resistência total do circuito achamos a corrente total do nosso circuito. Para que nós usamos a corrente total? Para os 3 casos. Para achar a corrente que passa aqui, como esse amperímetro está ligado numa parte série no circuito, é a corrente total que atravessa ele, tá? Eu precisei da corrente total aqui para achar a tensão. Por quê? Porque eu sei que, como esse resistor está ligado em série com o circuito, a corrente que passa por dentro dele é a total. Então foi só jogar a resistência e a corrente que passa pelo resistor na lei de Ohm, e nós vimos que a tensão é 3 volts. E aqui, ó, nós pegamos a resistência total desses 5 em paralelo, que é de 3.3, se não me engano, volts, ohm.
e com ele multipliquei esse valor da resistência pela corrente total, que deu a nossa tensão nesses 5 resistores aqui. E como eu sei que a tensão para eles é igual para todos eles, ou seja, esse aqui, esse daqui, esse daqui, esse aqui, esse aqui vão ter a mesma tensão, foi aquela que eu calculei, então eu já tenho aqui a resistência e a tensão. E com isso eu calculei a corrente que atravessa esse resistor, que passa pelo nosso amperímetro. Fazendo as contas, eu achei lá. Beleza, pessoal? Então, é só isso. E antes de terminar aqui, pessoal, deixem o like de vocês. Dúvidas, comente as dúvidas. Tire as dúvidas que eu vou estar respondendo o mais breve possível. Me mande um e-mail. Meu e-mail é lucashdle@gmail.com. Escrevam lá, que eu vou estar tirando dúvida de vocês. E é só isso, pessoal. Se inscrevam no canal. Assim vocês vão estar por dentro de todas as novidades, todos os vídeos novos que eu vou estar postando. E é isso. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.